Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente para continuar a nossa devocional diária, nesse propósito, querido, que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos lendo a Bíblia junto, caminhando juntos na palavra do Senhor. Então, quem sabe você está no trabalho, quem sabe você está em casa fazendo alguma coisa, e você para ouvir uma porção da Bíblia, ou você está trabalhando e está ouvindo ela. É muito importante, querido, nós estarmos expostos a essas verdades bíblicas, a palavra do Senhor, para que Deus possa tocar profundo no teu coração e transformar a sua vida. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos liberta, nos transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecendo a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, é essa que nos liberta. Ela traz confronto, traz renovo em nossas vidas e traz ânimo e sabedoria para continuarmos o nosso caminho. E em nome de Jesus, fique atento a essa palavra de hoje, aquilo que Deus tem para falar no teu coração. Nós vamos entrar agora no capítulo 13. Você vê que nós estamos caminhando aqui em porções da palavra do Senhor, de partes em partes, aprendendo mais do Senhor. E Deus, cada dia, tem algo novo para o nosso coração. Então, hoje vai ser um texto um pouquinho longo, e que eu vou estar dividindo em duas partes. Hoje eu vou falar de uma parte, aqui fala sobre a parábola do semeador, mas a parábola propriamente dita, eu quero deixar para falar ela amanhã, porque ele conta a parábola aqui, depois os discípulos entram em dúvida, pois não entendem a parábola, e depois ele vai explicar essa parábola. Então, amanhã nós vamos começar já numa sequência de parábolas. Nós vamos falar a parábola do semeador, a parábola do joio, e depois a parábola do grão de mostarda e assim sucessivamente. Então, queridos, eu quero falar hoje dessa dúvida dos discípulos. Nós vamos falar um pouquinho hoje da dúvida dos discípulos. Então, vamos começar. Hoje vamos ler do 1 até o versículo 17 do capítulo 13 de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profundidade na terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, em boa terra, e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximou os discípulos e perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Do mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Olha que coisa interessante. Então, como eu disse, a parábola eu vou estar falando dela amanhã. Hoje eu quero falar o que está acontecendo aqui. Jesus está pregando para uma multidão, onde ele estava tinha multidão em volta dele, e ele estava ali ensinando, pregando, estava ali curando as pessoas, e nesse momento, querido,
nesse momento ele conta essa parábola do semeador. Depois que ele sai ali, os discípulos chamam ele: Jesus, nós não estamos entendendo, por que o Senhor fala com parábolas ao teu povo? Nós não entendemos, nós não estamos entendendo por que isso. E Jesus começa a explicar para eles: olha, tudo que está sendo falado, primeiro já tinha sido profetizado por Isaías. Eles vão ouvir, ouvireis com os ouvidos, mas de nenhum modo entendereis. Então o propósito, querido, vamos dizer assim, Jesus falava por códigos. Esses códigos serviam para quê? Justamente, querido, para ser revelado para quem tinha que ser, não é para todo mundo. Porque muitas pessoas que estavam ouvindo ali Jesus, querido, eles estavam interessados em usar aquilo. Você imagina que um poder como esse, a palavra do Senhor, que é um poder tremendo de transformação, caindo na mão de pessoas, querido, que vão usar isso do lado errado. Infelizmente, isso ainda acontece muitas vezes hoje. Pessoas que começam a aprender, pessoas mal intencionadas, né, pastores mal intencionados, começam a pregar essa palavra, querido, de uma forma errônea, de uma forma distorcida, começa a distorcer tudo isso aqui e começa, querido, a enganar pessoas. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Então, o que ele está dizendo? Olha, muitas pessoas vão ouvir o que está sendo dito aqui, mas não vão entender. Aí ele ainda fala: olha, pois quem tem lhe será dado com abundância, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. O que é isso? Muitas vezes, talvez você já leu esse texto e não entendeu. Ele está dizendo assim: o conhecimento, o entendimento, o discernimento da palavra do Senhor. Quem começa a discernir e começa a entender, será dado mais ainda. Porque, querido, a palavra do Senhor, ela não será entendida pela lógica humana, pelo entendimento. Eu sou doutor, eu sou estudado, eu sou um médico, eu tenho academia, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Não é por aí que entenderá a palavra do Senhor. Não é por sabedoria terrena, é sabedoria espiritual. Tanto é que pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, querido, que tem uma revelação do Espírito Santo, a revelação espiritual, começam a ler a Bíblia e passam a ter entendimento, começam a entender coisas. Justamente porque a Bíblia é um livro espiritual. Ela não é um livro para ser lido, não é um livro de história. Muitas pessoas leem a Bíblia historicamente, para ver a história, para ver o que aconteceu. Só vão ter esse entendimento da história, querido, mas não vão ter entendimento do sobrenatural. Ela é um livro, querido, que está escondido por trás, tem um código escondido por trás. Na frente, só textos, mas por trás tem a parte espiritual. E é essa que Jesus está dizendo: olha, aqueles que buscam o espiritual, buscam do Espírito Santo, aqueles que começam a ter, eles terão mais e com abundância. Então, a Bíblia, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é viva. Então, ela se renova todos os dias, ela é renovada, ela é transformada todos os dias. E com essa transformação, todos os dias, as pessoas que buscam espiritualmente começam a ter entendimento da palavra. Então, quem começa a ter, querido, ainda será dado muito mais, vai ter com abundância. Agora, quem não tem, até o pouquinho que tinha, aquele que não tem nada espiritual, não vai entender nada. Vão ler essa palavra, querido, e vão ficar perdidos. Por isso, não se interessam. Porque é normal o ser humano começar a ler alguma coisa, ver alguma coisa, e não está entendendo, e não consegue entender, desanima daquilo e larga daquilo. Por isso as pessoas não conseguem. Por quê, querido? Vem interessado em alguma coisa. Eu quero interessado nisso para quê? Para me obter a sabedoria que a Bíblia tem. Para eu utilizar disso para o meu proveito. É como muitos fariseus que estavam ali, muitos hipócritas que estavam ali, querido. Pessoas escribas que estavam ali querendo sugar de Jesus, tirar dele aquela sabedoria para usar em benefício próprio. Porque, você já pensou, eles olhavam para Jesus, o problema deles era a inveja, eles olhavam para Jesus e viam a sabedoria que Jesus tinha, via tudo aquilo, poder e autoridade que Jesus tinha, e eles tinham inveja daquilo. Eles começavam a olhar aquilo, mas eu quero isso para mim, para quê? Para que eu possa também me promover. Querido, tem pessoas que usam a Bíblia para se promover, usam a palavra do Senhor para se autopromover. Isso é uma armadilha muito grande, isso é um perigo muito grande. Por isso que Jesus falava por parábolas. Aquelas pessoas, eles ficavam irritados, eles ficavam terrivelmente irritados, porque eles olhavam, eles que conheciam a palavra, que liam, os escribas copiavam a palavra, que tinha essa responsabilidade de fazer isso,
porém não entendiam o que estava sendo escrito. Eles entendiam a escrita ali, mas eles não estavam entendendo a parte espiritual. Como a palavra do Senhor falava que da vinda de Jesus, o que ia acontecer com Jesus. Eles conheciam a história, mas não sabiam o espiritual que estava por trás daquilo. Então eles ficavam furiosos, porque eles viam Jesus sendo ali vindo de uma família pobre, uma pessoa que andava a pé para todo lado, simples, e tinha uma sabedoria daquela, que não irritava eles. Então muitos queriam aquilo, querido, para se autopromover. E a Bíblia se fecha para essas pessoas. Ela não é para essas pessoas, querido, ela é para pessoas que têm sinceridade, que buscam o Senhor por sinceridade. Eu não quero aqui dizer que médicos, pessoas que têm academia, faculdades, não vão entender. Sim, se eles vierem com o coração puro, com o coração sincero, eles vão ser impactados por essa palavra. Eles serão transformados também por essa palavra. Mas não pelo conhecimento humano, mas pelo conhecimento espiritual divino. Então, querido, quando você ler a Bíblia, não leia ela só para obter informação. Leia ela para ter entendimento espiritual. Ore ao Senhor, antes de ler a Bíblia, fala, Senhor, me dá discernimento. Então, querido, o discernimento da palavra do Senhor, ela não vem da noite para o dia, ela vem com estudo, ela vem com a busca espiritual. Você acha que no início eu li a Bíblia, eu entendia tudo, uau, que entendimento. Não, foi na persistência, lendo e buscando, Senhor, abra o meu entendimento, eu quero entender. E assistindo outras pessoas, vídeos como esse, vendo pessoas falando e buscando, a palavra começou a abrir o meu entendimento, começou a abrir a minha mente, e eu comecei a ter entendimento daquilo que estava sendo falado, daquilo que foi escrito. Então, querido, foi através de uma busca espiritual, uma busca do Espírito Santo, que a gente começa a ter um entendimento da palavra do Senhor. Então, queridos, olha, por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem. Então, o que é? Eles ouviam as palavras, mas não entendiam o conteúdo, o contexto espiritual que tinha por trás. Mas só quem é espiritual pode entender e ter esse entendimento. Naquela época, querido, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre todas as pessoas. Eu entendo que não era fácil para eles de ter esse entendimento. Mas hoje nós não temos essa desculpa, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Então hoje nós podemos ter um entendimento, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E estava falando para os discípulos dele, querido. Então, ali nós estamos falando de pessoas que eram pescadores, eram pessoas simples, pessoas trabalhadoras, pessoas assim que, aos olhos dos fariseus, aos olhos dos pastores da época, eram pessoas leigas, sem sabedoria nenhuma, eram neófitos e não conheciam nada. Só que, de repente, seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, eles começaram a ter entendimento, sabedoria. Depois que veio o Espírito Santo sobre eles, eles pregavam o evangelho com ousadia, com autoridade e com poder. Isso, eles entravam em parafuso. E diz, como pode homens iletrados como esses, leigos como esses, pobres como esses, ter sabedoria como essa? Isso não fechava, eles não entendiam por que isso. Por isso, querido, havia uma perseguição muito grande, porque aquilo estava ameaçando a posição deles. Porque enquanto todo mundo é leigo, eles se mostravam espirituais e todo mundo olhava eles como espirituais. Mas quando veio discípulos simples, pescadores, no meio deles e se levantou, aquilo ameaçava, porque o povo parou de ficar olhando para eles e começaram a olhar para os outros. Então, querido, leia a Bíblia, não por concorrência, não por interesse. Leia a palavra do Senhor como poder de Deus. Aí o final ele termina, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Então, querido, ele está falando, olha, muitos no passado queriam estar no seu tempo, queriam ouvir e ver o que você ouviu. Muitas pessoas já viram, falam assim, olha, eu queria ter nascido no tempo de Jesus, naquela época, ver aquilo tudo. Querido, eu fico feliz por ter nascido agora, porque hoje nós temos um entendimento da palavra que eles ainda não tinham também. Porque a palavra do Senhor, querido, a Bíblia não muda. Essa palavra é a mesma que foi escrita, tanto é que os encontrados lá, os rolos que foram encontrados lá, chamado encontrados no Mar Morto, os rolos da palavra do Senhor que foram encontrados escondidos ali, de muitos e muitos
mil anos atrás, quando encontraram eles, queridos, que eles começaram a ler e viram que a palavra que nós temos hoje bate com aquilo que estava escrito lá. Então, essa palavra do Senhor, ela é fiel e viva. Então, quando nós olhamos isso, querido, essa verdade, e vemos que a palavra não mudou, então a Bíblia não muda, mas o que muda é a revelação. Então, hoje nós estamos tendo uma revelação espiritual que eles não tinham. Hoje nós temos essa revelação através do que? Do Espírito Santo está sobre nós. Foi a promessa de Deus, Jesus dizendo: eu estou indo para o Pai, mas eu enviarei o Consolador que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo de Deus está conosco, nos dando entendimento e sabedoria. Leia a Bíblia, buscando o Espírito Santo, buscando a lente do Espírito, os óculos do Espírito Santo, para que você possa ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Então, a partir de amanhã, nós vamos falar sobre as parábolas. Aí sim, querido, para nós está sendo revelada essas palavras. Naquele tempo, eu sei, eu entendo que eles não tinham entendimento, não conseguiam entender isso, mas hoje nós temos os óculos do Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Então, amado irmão, amada irmã, eu quero impulsionar você a abrir os seus olhos e ter um entendimento espiritual, buscar esse entendimento espiritual no teu coração. O Espírito Santo de Deus está falando com você, está falando conosco todos os dias, e basta você se disponibilizar para isso. Amém, queridos? Eu quero orar por você agora. Pai, eu oro pelo meu irmão, oro pela minha irmã, abençoando essas pessoas, Pai, em nome de Jesus nesse dia. Pai, declarando sobre eles um poder e a autoridade do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que o poder e a graça do Senhor esteja sobre todos, para a glória e para a honra do teu nome. É que eu te peço agora, crendo nesta ação e nesse poder, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Senhor esteja na tua vida, e até amanhã nós estamos de novo aqui nesse vídeo abençoado. Fique na paz, queridos.